Então, tem que ser apresentado esse cartão de vacina. Outro ponto importante, no fluxo de entrada e saída da instituição de ensino. A desinfecção das mãos com álcool a 70, ou, se for o caso, lavar as mãos com água e sabão. É algo muito importante, a nossa higienização das mãos. Uma das maiores fontes de contaminação que existe no nosso corpo são as mãos. Através das nossas mãos, nós passamos em vários locais, temos contato com vários locais, com várias pessoas. Então, é justamente por conta disso que nós temos que ter esse cuidado com a higienização das mãos. O uso do álcool a 70 é muito importante, ou, na ausência do álcool a 70, a higienização das mãos com água e sabão. Então, simplesmente um lavatório suprido com água e com sabão líquido para se fazer a higienização das mãos já é algo de grande valia para se inibir a proliferação do vírus. Verificação do uso da máscara também, nosso terceiro ponto. O uso da máscara de suma importância, sobretudo no cuidado com as crianças menores, que o contato vai ser praticamente impossível de não existir. Então, o contato mais próximo, o pegar, o trocar, o lidar com a criança em si. Então, esse contato vai ser muito mais próximo do que os alunos maiores. Então, o uso da máscara e a higienização das mãos vai ser, assim, de suma importância. O uso da máscara de forma correta, que nós vamos ver posteriormente, um outro slide, falando sobre como usar, como deve ser usada essa máscara, os tipos de máscaras e também como higienizar essa máscara. Então, esse cuidado tem que existir também. Usar a máscara de forma adequada, ela acoplada ao rosto, sem haver nenhuma abertura para permitir a saída de gotículas, né, da nossa saliva, ao espirrar, ao tossir, ao falar. Então, temos que ter esse cuidado. Um outro ponto importante diz respeito ao fluxo de entrada e saída, como ela deve ser organizada, de forma a evitar aglomerações. Então, vamos nos manter organizados, manter ainda um distanciamento entre nós, para que não haja aglomeração. E como nós, né, adultos, temos que dar um certo... manter a nossa entrada e a nossa saída organizada, de forma que os alunos possam observar também como nós estamos nos portando dentro dessas situações, certo? Então, ter esse cuidado para não haver aglomeração, o cuidado para haver também o revezamento e o cuidado entre os frequentadores de determinado espaço, para que não haja realmente 2, 3 conversando, 2, 3 aglomerando na entrada e na saída da instituição de ensino. Outro ponto importante sempre que possível, deverão ser designadas portas específicas para a entrada e saída da instituição de ensino. Alguns locais, o que é que acontece? Quando existe somente uma porta para entrada e para saída, existe uma diversificação dos horários de entrada e de saída, às vezes um sai 5 minutos antes, outros 5 minutos após, ou isso vai ser de acordo também com cada instituição, mas contanto que tenha esse revezamento, que não saiam todos de uma vez, como acontecia anteriormente. Também termos cuidado com relação ao fluxo, né, dentro da escola. Para isso, já todas as escolas foram sinalizadas com os pezinhos ou algumas setas para a entrada e para a saída. Então, por favor, tentem seguir esse fluxo para que não haja aglomeração nos corredores, nas áreas abertas também da escola. Então, vamos tentar ter esse cuidado e sempre garantir o distanciamento. Ter esse cuidado de garantir e evitar o cruzamento das pessoas. Outro ponto importante, passou pelo corredor, conversou numa área aberta, não se mantenha muito tempo conversando. Por quê? Como disse anteriormente, somos base para esse aluno. Estamos servindo de exemplo. Então, se nós, vocês, enquanto professores, permanecerem conversando em corredor, parado,
aglomerando de certa forma, impedindo a passagem de outro de uma forma mais livre, eles vão observar e com certeza vão citar em algum comentário. Então, vamos dar o exemplo. Pode passar. Então, partindo dessa entrada e saída da instituição, que nós já falamos também, no decorrer do dia, no decorrer do período, vamos falar um pouco sobre os principais sintomas direcionados ao vírus. Claro que existem pessoas que são assintomáticas, pessoas que têm um sistema imunológico mais forte, não tem tantos sintomas. Porém, algumas outras pessoas, o que na realidade é a regra, é ter os sintomas. Então, algumas outras, como a grande maioria das pessoas, têm alguns sintomas. Quais são esses sintomas? Febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda do olfato e ou paladar. Algumas pessoas perdem o olfato, outras perdem olfato e paladar, outras não perdem nem o olfato nem o paladar. Falta de ar, desconforto respiratório ou pressão persistente no tórax, que também não deixa de não ser uma espécie de falta de ar, um desconforto no tórax, certo? Então, esses sintomas podem estar presentes todos juntos, alguns deles, ou nenhum deles, como algumas pessoas já tiveram a COVID e foram assintomáticas. Mas esses sintomas são, assim, sinais de alerta para que possamos chamar a atenção tanto a respeito do nosso organismo, quanto a respeito do organismo do outro, caso alguma criança, caso algum funcionário, algum outro professor venha a manifestar algum desses sintomas. Pode passar. Então, vamos seguindo com relação à organização dos espaços físicos, os nossos ambientes em si, né? Então, quais são os pontos que devemos chamar a atenção? Ter, né, um olhar diferenciado. Deve-se garantir que os ambientes estejam o mais arejado possível, especialmente as salas de aula, biblioteca e áreas cobertas. Então, independente da área, ela deve estar aberta e arejada. Sobretudo, as áreas que podem ou estavam fechadas ou que podem permanecer fechadas por algum motivo. Tipo, as salas de aula, o ideal é que elas fiquem arejadas, que elas fiquem abertas até um tempo antes dos alunos e dos professores adentrarem. Outro ponto importante, as atividades educacionais presenciais devem ser realizadas em espaços arejados e, quando viável e pedagogicamente adequado, em áreas abertas. Então, sempre que possível, se forem realizar alguma atividade fora de sala de aula, que seja em local aberto, para que haja a circulação tranquila do ar. Caso seja dentro da sala de aula, manter portas, janelas abertas e ter esse cuidado, além do uso da máscara, a higienização e todo o local aberto. Em laboratórios de ensino e pesquisa que requerem o uso de ar-condicionado para refrigeração de estrutura, reagentes e máquinas, manter obrigatoriamente no modo renovação de ar. Então, no controle do ar-condicionado, observar essa função de renovação de ar. E também, sempre que possível, manter as portas e janelas abertas, mesmo com o ar-condicionado ligado, para também favorecer a circulação de ar. Organizar de forma escalonada o horário de intervalo, banho, sistema integral ou outros, e refeição das turmas para evitar aglomerações. O reforço dos horários estabelecidos deve ser feito junto a toda a comunidade escolar. Então, junto com a direção, junto com todos com os professores, se organizar de uma forma que nem todos os alunos estejam no pátio no mesmo horário, nem todos os alunos entrem na escola no mesmo horário, nem todos os alunos saiam da escola no mesmo horário. Então, ter esse cuidado. O horário do intervalo
o horário de alguma aula, de algum professor que não veio, que não pôde comparecer naquele dia, que seja reposto ou que o aluno seja imediatamente liberado, mas contanto que não haja circulação de alunos ou o cruzamento de várias turmas nos horários de intervalo, sobretudo nos horários de intervalo. Por quê? Porque as crianças vão estar em contato umas com as outras e podem, caso estejam contaminadas, ajudar a proliferar o vírus. Orientar e controlar a saída dos estudantes para o uso dos banheiros, bebedouros, não permitir a saída de muitos estudantes, por vez, com estas finalidades, estimando um quantitativo compatível, proporcional à disponibilidade de banheiros e bebedouros existentes nas diferentes unidades escolares. Então, o que já observamos, inclusive em visitas realizadas, né, inspeções realizadas pela vigilância sanitária na grande maioria dos colégios, o que é que acontece? Tem sempre um auxiliar que fica na porta do banheiro tentando regular essa entrada e essa saída do banheiro das crianças, para que elas possam ser direcionadas diretamente ao banheiro e, ao terminar de usar o banheiro, serem direcionadas diretamente para a sala de aula, para que não haja contato com outras crianças, não parem no corredor para conversar, para brincar, então, que não haja esse cruzamento. Então, em muitos lugares já existe esses monitores que ficam nas portas dos banheiros, ou algumas pessoas que já são direcionadas para isso. Então, ter esse cuidado de não deixar sair mais de um estudante para ir ao banheiro, mais de um estudante para ir beber água, apesar de que eu também já fui estudante e sei que quando dá vontade de um ir no banheiro, o outro também quer ir. Aí a sala daqui a pouco toda quer ir também. Ou um dá sede, o outro também tem sede. Mas assim, vamos tentar nos reorganizar de forma que não saiam todos de vez, nem saiam 2, 3, 4, porque aí realmente vai aglomerar. Porque não vai ser só a sua classe que está saindo. Outras poderão liberar 1 ou 2 alunos também. Então, vamos ter esse cuidado. Com as mãos. Então, temos que ter esse cuidado. As nossas mãos, como eu já disse, são as fontes de contaminação, assim, bem exacerbadas, no sentido de passar em todo local, de tocar em todo local. Então, temos que ter esse cuidado. Evitar estar tocando nos locais, nos equipamentos, e, quando necessário, fazer a higienização, antes e após. Certo? Para quê? Porque, às vezes, a nossa mão, que aparentemente está limpa, ela pode estar contaminada. E contaminar determinada fechadura, determinada mesa, determinada cadeira. Então, temos que ter esse cuidado. Se eu estiver falando rápido, vocês, por favor, peçam que eu reduza um pouco a velocidade, que a gente vai se empolgando e aí já vai, né, falando e continuando. Então, nas salas de aula, os cuidados devem ser também redobrados. Abrir janelas e portas. Abrir janelas e portas ao menos 10 minutos antes do início das aulas, para que o ar consiga circular, né? E que haja essa modificação, essa variação desse ar durante o intervalo das aulas, no término do turno, e mantê-las abertas sempre durante o uso dos espaços, a fim de proporcionar a circulação de ar natural. Então, como eu já falei anteriormente, temos que ter esse cuidado, né? De fazer essa renovação do ar. Sinalizar no chão da sala de aula a distância entre os professores e os alunos da primeira fileira de carteira. Isso em visitas também realizadas às escolas, eu também já pude observar que todas estão demarcadas. Tanto as carteiras dos alunos, quanto o distanciamento do professor para os alunos também. Os equipamentos, materiais de uso comum das salas de aula e auditórios devem ser higienizados a cada turno. Sempre que é possível, deve-se fazer o uso individual. Então, se o material que eu vou utilizar é meu, mesmo assim eu preciso higienizar. E se não é somente meu, vai ser uso coletivo, a higienização vai ser mais frequente ainda. Acho que o senhor quer perguntar?
Acho que tem um senhor que quer. Não? Não? Tá. Uhum. Então, ter esse cuidado com os nossos equipamentos. A higienização anteriormente já era frequente, hoje tem que ser redobrada. Distanciamento mínimo entre as pessoas e o uso de máscaras. Então, sempre que for necessário utilizar uma biblioteca, um laboratório, que seja uma área que possa ser comum, possa ser de uso coletivo, que não sejam duas turmas no mesmo horário. Ou se a turma for muito grande, que ela e o espaço, o ambiente não abarcar todos os alunos de forma que contemple um certo distanciamento entre eles, que divida-se essa turma, que faça o escalonamento com relação aos horários das turmas que vão utilizar a biblioteca, laboratórios ou salas de reuniões. Então, que tenha esse cuidado também com relação a esses ambientes que, de certa forma, são fechados. Então, tenha esse cuidado. A sala de reunião ou auditório, sempre que é possível, as portas e janelas devem permanecer abertas, viabilizando a renovação de ar. Em caso de utilização de ar-condicionado, o mesmo não pode ser mantido no modo de recirculação de ar. Então, sempre ter o cuidado com manter locais abertos, arejados e o cuidado com o ar-condicionado, tanto com a manutenção, tanto quanto a função que ele vai estar sendo utilizado. Nas salas de professores, deve-se manter o distanciamento e, de preferência, não devem ser utilizadas para a realização de refeições. Algo muito importante, que chamamos a atenção dos alunos, porém, temos que ter esse cuidado também com relação aos professores e aos demais profissionais. Tínhamos antes a sala de reunião e as salas dos professores como uma forma até de compartilhar um conhecimento, de compartilhar uma mensagem, de compartilhar uma conversa. Hoje, no momento que estamos vivendo, temos que ter um cuidado também redobrado nesses ambientes, certo? Evitar estar tirando a máscara para se alimentar, tomar um cafezinho, comer um bolo, comer
qualquer tipo de alimento. Então, temos que ter esse cuidado. Não vou poder fazer de forma nenhuma. Vamos ter os critérios e os cuidados. Se tem uma pessoa sozinha, o ideal é que não faça. Mas uma pessoa sozinha na sala, ainda assim, pode-se relevar alguns atos. Mas à medida que já tem 2, 3, 4, claro que não pode se dar o exemplo errado, né, ao aluno. Então, temos que ter esse cuidado. Evitar realmente estar parando, estar conversando, evitar os abraços, as conversas demoradas. Então, evitar todo tipo de comportamento que possa possa reduzir o distanciamento e possa propiciar a disseminação do vírus. Então, ainda assim, temos que ter o cuidado. Vamos falar um pouco agora dos nossos cuidados gerais, porque eles vão enfocar, na verdade, não só a vida profissional, quanto a vida pessoal. No dia a dia, no nosso cotidiano, nós vamos precisar ter esses cuidados, na verdade, independente de estar no trabalho ou não. Então, os cuidados gerais, eles estão direcionados aos cuidados mais simples, né? A nossa rotina diária. Quais são esses cuidados gerais? Evitar tocar a boca, nariz e o rosto e os ouvidos com as mãos não higienizadas. Então, se eu não utilizei o álcool a 70 ou se eu não lavei as minhas mãos, eu devo evitar de tocar toda a minha face. Por quê? Porque toda a nossa face é formada também por mucosas. E as mucosas, para absorver vírus, absorver sujidade, absorver qualquer tipo de problema, é muito mais fácil para poder conseguir cair na corrente sanguínea e causar algum tipo de doença. Não só a transmissão do vírus, da Covid, mas assim, um determinado tipo de vírus, um determinado tipo de bactérias e de outros problemas que de saúde podemos ter. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a nossa higienização. Então, lavagem das mãos com água e sabão e higienização com álcool a 70. Por que o álcool a 70? Porque 70% é o percentual do álcool que vai conseguir uma desinfecção adequada das nossas mãos e da superfície. Menos do que isso não vai fazer a desinfecção correta. E mais do que isso, como tem alguns a 99%, que no caso o álcool absoluto, o que é que acontece? Vai fixar o que tem nas nossas mãos. E à medida que ele fixa, ele pode fixar também a sujeira. Então, falando da sujidade das mãos, eu gostaria também de enfatizar a necessidade de estarmos com as mãos visualmente limpas. Então, visivelmente, nós temos que estar com nossas mãos limpas para que a gente possa passar o álcool a 70. Porque, senão, o que deve ser feito? Deve se higienizar com água e sabão e, se for o caso, quiser posteriormente usar o álcool a 70. Se a gente não estiver com as mãos visivelmente limpas, estiver suja com algum material, algum alimento, o que é que pode acontecer? Vai fixar essa sujeira nas nossas mãos. Então, a gente vai ter a impressão que limpou, mas na verdade não vai estar limpa. Vai ter fixado a sujeira. Então, se eu tiver comido algum alimento, o alimento passou pela minha mão, escorreu na mão, eu vou passar o álcool? Não, porque vai fixar a sujeira. Eu vou lavar com água e sabão. Certo? Então, tenha esse cuidado. Evitar deslocamentos desnecessários nas salas de aula e entre as áreas do colégio. Então, se eu estou na minha sala de aula, eu vou ministrar minha aula dentro da sala de aula. Vou sair ou vou retornar e vou ter os deslocamentos estritamente necessários ao banheiro, a beber água, na sala do professor, mas não ficar passeando nos corredores. Isso vale para todos os funcionários. Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocadas com frequência, principalmente ao final de cada turno. O quadro, a cadeira que eu vou utilizar, a mesa, o piloto que eu vou utilizar, independente de eu usar e outro professor usar ou não, eu vou precisar higienizar com o álcool a 70. Ao espirrar, tossir, cobrir a boca e o nariz com o antebraço. Fazer esse movimento, que é o movimento da etiqueta respiratória, que a gente viu falar, olha, desde o início da pandemia.
certo? Então, continuar tendo esse cuidado de cobrir com o antebraço a boca e o nariz. Por quê? Porque à medida que eu espirro, que eu tuço, que eu falo, o que é que vai acontecer? Os perdigotos, que são as gotículas de saliva, eles vão sair e podem contaminar o ambiente ou a pessoa que está próxima de mim. Então, fazendo esse movimento, eu vou estar protegendo. E eu não coloco a mão por quê? Porque a mão está muito mais fácil de eu tocar em outros objetos e contaminar os outros objetos. Então, por isso que eu não coloco a mão. Não praticar contatos próximos, como abraços, beijos e apertos de mão. É difícil? É. Sobretudo na educação infantil. Por quê? Porque as crianças vêm ao nosso encontro, vão querer abraçar, vão apertar, vão né, ter aquele contato próximo, às vezes de algum tempo de não ver, de não ter o contato com a criança, o gostar, tudo isso vai influenciar. Porém, vamos repelir? Não. Mas vamos ter o contato de quando tocar a criança, de quando tocar algum objeto do aluno, ou qualquer outra parte, qualquer outro objeto que não seja o nosso, ter o contato, cuidado de higienizar. O álcool a 70 vai ter que estar próximo de vocês sempre, porque a higienização das mãos vai ter que ser assim constante. Antes de ir próximo à criança, após também, ou entre crianças, vocês vão precisar estar usando o álcool para higienizar as mãos. E ter o cuidado. A criança, às vezes, vai querer tirar uma dúvida. Vocês vão ter que ir próximo à criança, na cadeirinha da criança, para poder tirar a dúvida, para poder auxiliar de alguma forma. Então, antes de tocar na criança, higienizar. Quando retornar para o seu local, que vocês vão ficar na área delimitada, higienizar novamente. Proibido aglomeração de qualquer tipo. Então, independente de onde seja, de com quem seja, não pode existir aglomeração. Manter distância segura de outras pessoas, distância mínima de 1,5 m, isso é muito regular, pode ser 1,5 m, 1,30 m, mas assim, desde quando tenha um certo distanciamento entre as pessoas e sempre utilizando a máscara de proteção, a máscara utilizada correta. Utilizar a máscara durante também a locomoção do trabalho. Não é porque no meu trabalho exige que eu use máscara que eu vou fora do meu trabalho, eu não vou utilizar. Eu preciso estar utilizando a máscara para eu me proteger, independente de trabalho, independente de condição física, independente do que seja. Eu preciso estar usando a minha máscara para eu me proteger e proteger as pessoas que eu tenho contato. Substituir a máscara no início do trabalho e no retorno à residência, descartando de forma segura em local apropriado. Então, antes de eu ir, eu vou colocar minha máscara após cada turno, ou dependendo da necessidade, depois dela se tornar úmida, ou se cair no chão e contaminar, eu vou precisar trocar. Caso contrário, após cada turno, eu vou precisar retirar essa máscara e descartar de forma adequada. Eu vou colocar em qualquer local? Não, eu vou descartar na lixeira. Ou dentro de um saquinho de papel e na lixeira, certo? Então, ter esse cuidado. No colégio e ao sair na rua, evitar tocar máscara durante o uso. Evitar estar tocando a máscara, porque nossas mãos são contaminadas. À medida que a gente toca a máscara, você vai levar a contaminação para a máscara ou trazer da máscara para a sua mão e você vai tocar os outros lugares, os outros ambientes, os outros equipamentos, materiais, objetos. E pode estar levando contaminação. Trocar a máscara a cada turno ou quando estiver úmida. Lavar as mãos antes e depois de colocar e retirar a máscara é algo também importante. Ou lavar as mãos ou utilizar o álcool a 70 para que não leve a contaminação ao colocar e nem ao tirar a máscara. Ter o cuidado de colocar e tirar a máscara, não tocando nessa parte da frente, que é a parte mais contaminada que existe, porque sai a nossa saliva e vem a saliva dos outros na direção da gente. Então, é a área mais contaminada, a gente tem que tirar por aqui por detrás, ou por um lado ou pelo outro, e para consertar, a gente vai consertar aqui em cima ou aqui embaixo, tocando ou numa parte ou na outra. Ter o cuidado de nunca tocar nessa parte do meio, que é a parte onde sai a nossa
a nossa saliva, a nossa fala, junto com a nossa... onde sai a nossa fala junto com a nossa saliva, e pode estar saindo contaminação. Afixar, lavar frequentemente as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou higienizar com álcool a 70. Então, lavar as nossas mãos e higienizar com álcool a 70. Eu vou lavar de qualquer forma e sair sacudir? Não, gente, cuidado. Porque às vezes a gente lava de forma incorreta e pode estar achando que as mãos estão limpas e as mãos não vão estar limpas. Então, lavar com água e sabão, lavar dessa forma, certo? Lavar o dorso das mãos, lavar entre os dedos, todos os dedos, lavar até o punho, porque aí a gente vai conseguir fazer a correta higienização das mãos. Eu vou conseguir fazer isso todas as vezes? Infelizmente, não. Mas, assim, dentro da sua possibilidade, dentro da sua rotina de trabalho, sempre que puder, faça a higienização correta, ou com a lavagem, ou com o uso do álcool A70. Então, sempre que puder, faça a higienização correta. Afixar cartazes e demarcação de rotas nas dependências das unidades escolares e distribuir material orientador aos pais, estudantes, profissionais, quanto às medidas protetivas, como cartazes, panfletos, entre outros. Então, também já fiz visitas nas escolas, todas estão bem direcionadas com relação a isso. Existem realmente já cartazes nos banheiros, nas entradas, nas áreas comuns, nas entradas das salas de aula, nas entradas dos sanitários. Assim, está muito bem orientada, as escolas estão muito bem orientadas, muito bem direcionadas a esse cuidado, né? A estar sempre lembrando e remetendo ao cuidado da higienização e da ausência de aglomeração nas áreas comuns, nas salas de aula e ao uso da máscara, certo? Então, todas estão muito bem identificadas com relação a isso. Proibir a realização de atividades coletivas que possibilitem aglomerações, como feiras, palestras, seminários, competições esportivas em ambientes fechados. Então, ainda não estamos no momento de aglomerar. É o que nós uma das palavras-chave que estamos falando sempre. A aglomeração, inexistência de forma assim absoluta da aglomeração. Então, não vai ser o momento agora de fazermos feiras, né? Feiras livres de educação, né? De livros, seminários, palestras. Vamos evitar todo esse tipo de trabalho educativo. Vamos direcionar alguma outra forma que não vá aglomerar nem os alunos da sala de aula, muito menos com os demais alunos da escola. Então, vamos retornar ao uso das máscaras, né? Mostrando aí como deve ser feito o uso correto da máscara. A máscara não pode ficar no queixo, ela não pode ficar só no nariz, ela não pode ficar até aqui em cima na cabeça. Eu já presenciei pessoas tentando usar máscara. O que é que a gente precisa proteger? É a boca e o nariz. Então, ela deve fechar, deve estar acoplada como esta quarta figura que o rapaz está usando, ela fechando a boca e o nariz. O que é que a gente deve impedir que saia? A nossa gotícula, a nossa saliva. Por onde é que pode sair? Pelo nariz e pela boca. Então, o que é que a gente deve proteger? Os dois, sempre. O nariz e a boca. Algumas pessoas usam a máscara aqui embaixo. Não pode. Ou a máscara não está confortável e começa a cair, a descer. A pessoa vai falando e ela vai descendo. O nariz fica todo do lado de fora. Não pode, de jeito nenhum. Tem que estar nariz e boca protegidos. Então, o uso da máscara é obrigatório para todas as pessoas a partir de 3 anos de idade, durante o período de permanência nas escolas e CMEIs, e no transporte escolar.
A máscara deve cobrir toda a área do nariz e boca. Como eu já disse, a máscara é obrigatória. É um item que não deve faltar, é indispensável. Então, vamos utilizar nossas máscaras, vamos dar exemplos aos nossos alunos, vamos ter esse comportamento realmente que é adequado e protetor para a gente e para os demais. E assim, sempre que algumas pessoas se pensarem em não utilizar máscara, pensem que pode ter alguém em casa também que pode vir a adoecer por conta dessa falta desse uso da máscara, porque pode estar levando a contaminação para dentro de casa. Pense que alguma criança pode estar na escola e vocês podem estar levando essa contaminação para a escola também e contaminando a criança, né? Ainda que não tenha esses sintomas tão graves ainda, mas já vimos que muitas crianças foram até parar em UTI por conta da Covid. Então, vamos ter esse cuidado também. Então, o uso da máscara a partir dos 3 anos. Abaixo de 3 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria ela não recomenda pelo risco de sufocamento, até pela questão do manuseio da criança, né? É claro, todas as crianças vão conseguir usar? Não, nem todas vão conseguir, mas é uma questão de adaptação. Inicialmente, algumas vão ter mais dificuldade, vocês vão precisar auxiliar, mas sempre utilizando o álcool 70 para auxiliar na colocação da máscara dela ou na retirada, mas também utilizando o álcool 70 depois que auxiliar essa criança. Então, tem que ter esse cuidado também. Além de tentar essa fase de adaptação da criança, vocês vão ter que ter esse cuidado no cuidar dessa criança, usando o álcool, além da máscara corretamente em vocês, usar também o álcool na higienização das mãos. Com relação aos estudantes com transtorno do espectro autista, também com deficiência intelectual e com deficiências sensoriais ou com qualquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara, de uso de proteção facial, não estão obrigados a fazer uso. Né? Como eu falei anteriormente, algumas crianças, mesmo sem nenhum transtorno, sem nenhuma deficiência, ela vai ter uma certa dificuldade. E essas crianças, já pela própria deficiência, pelo próprio transtorno que possam vir a ter, elas vão ter uma dificuldade maior. Então, elas não estão obrigadas, a não ser que elas se sintam confortáveis para isso. Deve-se orientar toda a comunidade escolar sobre a higienização e lavagem das máscaras. O cuidado, né, com as máscaras artesanais, que devem se ter um cuidado com a higienização. Nós vamos falar também como fazer essa higienização posteriormente. As máscaras tipo PFF2 ou N95, elas não podem ser lavadas. Elas podem ser reutilizadas por mais de uma vez, desde que fiquem em local arejado, no mínimo por 72 horas após o uso. Então, usou, vou lavar? Não. Eu vou colocar penduradinha em algum local que ninguém tenha acesso, mas que ela tenha ventilação adequada. E aí, depois de 72 horas, eu vou poder reutilizar. As máscaras de tecido devem ser lavadas após cada uso e trocadas sempre que se observar umidade e sujidades. Portanto, os estudantes devem ser orientados a levar sempre máscara reserva. Então, vou levar a quantidade que eu vou utilizar? Sim, mas se possível, levar uma a mais. Ou já ter no próprio colégio, na própria escola, algumas disponíveis para caso alguma máscara quebre o elástico, alguma máscara tenha contaminação, alguma máscara caia no chão, perca alguma. Então, pode acontecer N coisas. Então, vamos ter esse cuidado de ter uma reserva de máscaras para poder fornecer esse aluno caso surja alguma necessidade. Então, como eu já disse, nariz e boca sempre cobertos, com máscara bem ajustada ao rosto e confortável. Nada de máscara apertada, nada de máscara folgada caindo. Retirar a máscara pelo elástico, como eu já disse, pelo lado, e não tocar na parte da frente. Guardar a máscara usada em um saquinho fechado, até chegar em casa, se ela for artesanal, para poder fazer depois a higienização. E se for descartável, já descartar na lixeira. Lavar a máscara separadamente quando você chegar em casa, ou quando os alunos chegarem em casa. Então, lavar separadamente das outras roupas.
Fazer imersão em água potável com água sanitária, 2,5% por 30 minutos. Então, vou pegar a máscara, não vou manusear muito essa máscara, pegar pelo cordãozinho, colocar na água sanitária e deixar cerca de 30 minutos lá paradinha, para que ela sofra a desinfecção. Depois desse tempo, eu vou lavar em água corrente essa máscara e vou lavar com água e sabão neutro. E secar. De preferência, depois passar o ferro para ajudar a matar os micro-organismos. Certo? Passar um ferrinho quente e aí guarda ela e já vai ser utilizada posteriormente. Certo, gente? Então, falamos basicamente dos cuidados gerais de alguns cuidados que vocês já ouviram falar, de alguns cuidados que estão, de certa forma, na nossa rotina diária, né? Independente de ser profissional ou não, de ser profissional da saúde, da educação, de qualquer tipo de área. Então, nós já falamos assim, fomos bem específicos com relação a esses cuidados, que devem ser rotineiros, devem estar presentes a todo momento de nossa vida. Então, agora nós vamos falar de um quadro que fala da identificação de algum caso suspeito ou confirmado dentro do colégio, dentro da escola, certo? Esse ponto é muito importante, ele está mais direcionado à vigilância epidemiológica, mas eu vou tentar passar para vocês de uma forma que seja fazer a leitura e tentar explicar de uma forma que fique mais fácil o entendimento. Mas é muito importante que esse quadro esteja em todas as escolas, para que vocês tenham conhecimento e possam recorrer a ele caso surja algum caso suspeito ou confirmado de Covid na escola, certo? Então, independente de qualquer coisa, vocês vão precisar ter acesso a esse quadro. A direção, os professores, para qualquer caso que surja, vocês terem um direcionamento, o que fazer. Então, vamos. A primeira situação. Caso suspeito de estudante, ou de estudantes ou familiar de algum estudante. Um caso suspeito, não foi confirmado. Apresentou alguma daquelas sintomatologias que nós apresentamos no início. Febre, coriza, dor de cabeça, dor de garganta, ausência de paladar, ausência de olfato, quer dizer, qualquer uma desses sintomas. Então, o que é que deve ser feito? As primeiras medidas. O estudante deve ser isolado. Caso a verificação se dê na escola, se observe que esse estudante na escola apresentou algum desses sintomas, então, contatar responsáveis e orientar para que seja realizada a testagem desse estudante. Orientar para que sempre que haja suspeita, o estudante não vá para a escola. Então, está sempre atento. Qualquer estudante espirrou, tossiu, apresentou febre, teve qualquer problema direcionado e possa suspeitar de Covid, o ideal é que ele não vá para a escola. Está sempre atentando aos pais também sobre isso. Qualquer sintoma, não encaminhar a criança para a escola. Caso ele esteja na escola, ele vai ser direcionado à secretaria, à direção, vai ser colocado uma máscara, caso ele não esteja, e ser contactado o responsável para que venha buscar esse estudante. As observações. Se o resultado do exame desse estudante ele for negativo, o estudante deve retornar imediatamente à escola, às suas atividades. Caso não haja realização de teste, o estudante ele deve permanecer, ele pode retornar após o isolamento de 7 dias. Desde que, ao final dos 7 dias, ele não apresente nenhum dos sintomas das 24 horas. Então, ele vai se isolar 7 dias. Nesse 7º dia, no 6º dia, antes do 7º dia, que vai completar as 24 horas, se ele não apresentar sintoma nenhum, ele retorna às suas atividades. Caso ele possua algum sintoma ainda no 7º dia, ele vai ficar até o 10º isolado em casa, certo? Então, isso aqui tem que estar sempre sendo revisto. E apareceu qualquer estudante com sintoma ou confirmado, corre e pega essa planilha, que é o que vai direcionar a atitude que vai ser tomada na escola. Caso confirmado de estudante, a nossa segunda situação. O primeiro foi só o estudante com sintoma.
Na segunda situação, nós vamos ter um estudante que já é confirmado de COVID. Então, as aulas presenciais da turma a que pertence o estudante, elas deverão ser suspensas por 7 dias, a partir do início dos sintomas desse estudante. Então, vai ficar suspensa as aulas por 7 dias. O estudante confirmado, ele deve ser isolado por 10 dias, podendo retornar antes, caso seja realizada nova testagem com resultado negativo. Então, inicialmente, ele vai ficar 10 dias isolado. Se antes, por exemplo, nos 7 dias, ele for testado e for negativo, ele vai poder retornar. Caso contrário, as aulas presenciais da turma devem permanecer suspensas também por 7 dias. Todos devem retornar apenas se não apresentarem sintomas nas últimas 24 horas. Então, permaneceu os 7 dias isolados, afastado, sem aula. No 6º dia não teve sintoma, retorna no 7º dia. Caso contrário, apresentou ainda sintoma, vai continuar até o 10º dia isolado, certo? E as aulas suspensas. No caso, a nossa terceira situação, que diz respeito aos professores ou trabalhadores sintomáticos, também, que não estão positivos ainda, só apresentaram aqueles sintomas que nós falamos no início da nossa conversa. Então, esses professores e trabalhadores, eles devem permanecer afastados dos serviços por 7 dias. Caso não possua sintomas nas últimas 24 horas, ou ao final desses 7 dias, certo? Eles vão permanecer afastados os 7 dias. Não teve sintoma, retorna no 7º dia. Ou por 10 dias, a partir do início, podendo retornar caso nova testagem negativa. Então, chegou no 7º dia, fez testagem, deu negativo, pode retornar, certo? Mas se ainda tem sintoma, permanece afastado antes de fazer testagem. Apenas a observação. Apenas em caso de, após o contato com um profissional sintomático, houver sintomas, a outra pessoa deve ser afastada por 7 dias. Caso não possua sintomas nas últimas 24 horas, ao final destes, ou por 10 dias. Então, da mesma forma, aguarda-se os 7 dias, a pessoa que teve contato com um profissional que estava sintomático e que apresentou sintomas todos. Então, se eu tive contato com esse professor, com esse funcionário, eu vou permanecer afastada 7 dias. Se durante esses 7 dias, no 6º dia, eu já não tiver sintoma nenhum, até as 24 horas do 7º dia, eu retorno ao meu trabalho. Caso eu tenha algum sintoma, eu permaneço ainda afastada os 10 dias, que é o prazo máximo para que retorne ao trabalho sem trazer nenhum risco ao outro. A nossa próxima situação diz respeito aos professores ou trabalhadores com resultado positivo. Então, preste atenção, falamos de aluno suspeito, sintomático, só com sintoma, e aluno confirmado já com resultado positivo de COVID. E falamos de professor sintomático com aqueles sintomas que falamos, e professor agora já com resultado positivo. O que é que deve ser feito com esse professor e com esse trabalhador? Eles devem ser afastados afastados do serviço por um período de 10 dias, a partir do início dos sintomas. Já inicialmente, deu confirmado, afasta 10 dias. Ou a partir do resultado do teste, certo? Eu apresentei os sintomas, fiz o teste, 10 dias de afastamento. Apenas em caso de após o contato com o profissional houver sintomas, a outra pessoa deve ser afastada por 7 dias, caso não possua sintomas nas últimas 24 horas, ao final destes, ou por 10 dias. Então, da mesma forma, observa a pessoa que teve contato com algum caso positivo, vai observar a sintomatologia dessa pessoa. Apresentou algum sintoma, fica afastado por 7 dias, né? 24 horas do 6º dia para o 7º, vai observar. Não apresentou sintomas, não teve nenhum resultado positivo, aí sim pode retornar ao trabalho. Caso contrário, permanece até os 10 dias completos para que não tenha nenhum risco de retornar e contaminar outras pessoas. E a nossa última situação diz respeito a 2 ou mais casos de estudantes, trabalhadores ou professores
com resultado de exame positivo, onde não houver conexão entre eles. Ou seja, existe mais de um trabalhador, mais de um professor, mas com resultado positivo, porém, eles não tiveram contato entre si. O que é que deve ser feito? Entrar em contato com a vigilância epidemiológica do município, né, para ter um direcionamento com relação a isso. As aulas, elas só devem ser suspensas em toda a unidade escolar por recomendação da vigilância epidemiológica, certo? Não vai poder existir essa determinação de dentro do colégio, tem que vir da saúde, não pode vir da educação, tem que vir da saúde em consenso com a educação. Então, junto com a Secretaria de Educação, caso não seja concluído o caso de surto, nesse caso, deve ser considerado o período estabelecido por ambos. Então, vão sentar, fazer a leitura novamente dos protocolos, entrar em consenso e saber qual é o direcionamento melhor para se realizar nesses casos, com relação a esses casos que existem professores de salas, um exemplo, de salas diferentes que não tiveram contato entre si, porém foram positivados. Mais uma observação a se falar é com relação à definição do caso confirmado. Então, só serão considerados os testes de RT-PCR e teste rápido de antígeno, certo? Para poder dar-se esse diagnóstico. Então, através do RT-PCR, que é o SUAB nasal, da nasofaringe, e o teste rápido de antígeno, que também é o SUAB, certo? Então, só através desses dois. Não estando recomendados, nem serão considerados os testes tipo sorológicos. Pode mudar, por favor? Os testes tipo sorológicos, certo? Que são os testes, os exames de sangue, que são feitos através do IgG e IgM, para se detectar ou não o vírus. Então, tem que se ter esse cuidado somente através do RT-PCR e o teste rápido de antígeno. Por quê? Porque são os mais fidedignos com relação aos resultados. Inclusive, o teste rápido de antígeno, muito mais rápido de se obter também o resultado. E o percentual de correção desses testes. Então, não estão recomendados, nem serão considerados os testes tipos sorológicos, fim do período de afastamento, conforme definidos anteriormente. As aulas em formato presencial podem ser retomadas sem problema nenhum, e o aluno, funcionário ou professor podem voltar às suas atividades sem necessidade de novo teste laboratorial. Então, o período máximo para se retornar são os 10 dias, atualmente são os 10 dias, de acordo com as normas do Ministério da Saúde, normas do Governo do Estado, normas dos protocolos da saúde, todas as notas técnicas que foram abordadas também, para ser feitos esses protocolos. Então, tem que se tomar como parâmetro tanto os testes RT-PCR, teste rápido de antígeno, e o período de 7 ou de 10 dias para cada caso que nós já falamos anteriormente, certo? Então, nós vamos ter esses cuidados, manter prioritariamente todos os protocolos. Quais são os principais? O uso da máscara, a higienização das mãos e o distanciamento do outro. Ter esse cuidado, porque a vacinação já está aí, né? Já está de forma bem abundante. As pessoas, graças a Deus, estão tendo essa conscientização de se vacinar e de se proteger e de proteger o outro. Então, estamos tendo todos os meios de evitar uma nova e uma mais alarmante ainda disseminação desse vírus, né? Vamos tentar manter o controle, manter os nossos cuidados para sairmos dessa pandemia. Já tivemos transtornos demais, já tivemos muitas perdas. Então, vamos, assim, tentar manter esse cuidado para a gente reduzir, continuar a voltar, reduzir esses índices e continuar a nossa vida diária e tentar manter uma vida dentro das possibilidades, tentar manter uma vida normal, mas de forma que a gente não precise estar contaminando o outro, levando a doença para o outro,
A gente não sabe quem vai ser esse outro que a gente vai estar levando, né? A gente não sabe se é um parente, se é um amigo, se é um aluno, se é um colega de trabalho, a gente não sabe a quem a gente pode estar levando. Então, vamos manter o nosso cuidado para que a gente consiga ter essa conscientização ampla da sociedade e tentar exterminar, na verdade, esse vírus da nossa vida. Certo? Muito obrigada. Eu estou, como eu disse, eu sou enfermeira da Vigilância Sanitária Municipal. Podem me encontrar na Secretaria de Saúde. Estou à disposição para resolver, para esclarecer algumas